Muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra da audiência no momento que estamos iniciando a primeira edição do programa Ação na TV, na nossa Band, né? Boa tarde a você de Manaus, a você de qualquer um dos 20 municípios que integram a rede Band em todo o Amazonas. Quero esperar que você tenha passado um final de semana muito feliz, né? De repouso, de lazer físico e principalmente de elevação espiritual. Quando a gente está elevado espiritualmente, a gente tira de letra e resolve muito bem tudo que vem pela frente. Então eu espero que você esteja assim com as pilhas novas, prontinhos, né, para enfrentar as dificuldades, as demandas, correr atrás das soluções e atingir as suas metas e objetivos ao longo desta semana. Grande abraço e muito obrigado antecipadamente pela sua audiência. Bom, o programa de hoje convida você, meu amigo, minha amiga, você, meu caríssimo telespectador de Manaus especificamente, para debater conosco aqui o plano diretor. Plano diretor que já recebeu todas as emendas, né, e propostas que tinha que receber. Recebo daqui a pouquinho o vereador Elias Emanuel, que é o relator do nosso plano diretor, né? É o homem... através das suas mãos é que vão passar aí toda a análise de todas as emendas e o plenário, aliás, a Comissão de Constituição e Justiça, me parece que já nesta quinta-feira estará recebendo, né, as emendas todas para análise e para a semana já o plenário vai fazer a sua avaliação, onde as discussões vão ser mais acaloradas, porque há muitos pontos polêmicos, né? Há emendas, né, há propostas polêmicas que eu não queria estar na pele do relator, do vereador Elias Emanuel, tá certo? Então ele vai debater, por exemplo, a questão do gabarito, né, dos edifícios em Manaus, se passa de 18 para 25 ou não. Há uma proposta do vereador Valfran Torres de que congele-se, né, que continue, né, na ordem dos 18 andares. O prefeito Arthur Neto já declarou que ele é a favor de que se vá até 25, para não engessar tanto, né, o crescimento de Manaus a nível vertical, né? E temos também uma emenda que está sendo muito polêmica, do vereador Amaury Colares, que é a questão da implantação de templos religiosos em áreas residenciais, né? Também uma emenda do vereador Irã Nicolau, que cria, né, áreas de socialização de animais, né? O vereador Elias Emanuel parece que está querendo assim, um pouco mais de explicitude, né, nessas propostas. E também um projeto muito interessante do vereador Everaldo Farias, que me parece que esse aí já recebeu o ok da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a fiação subterrânea, a fiação elétrica, né, subterrânea, e não mais em cima, né, apoiado nos postes. Enfim, tem muita coisa para se discutir. E eu quero dizer que você vai ter ampla liberdade de participar daqui a pouquinho, quando o vereador começar a colocar as suas posições, o relator começar a fazer seus comentários. Se você quiser fazer uma pergunta, dar uma sugestão, tirar uma dúvida, você vai poder fazer uso dos nossos telefones e participar conosco. Tá muito bem? Eu quero, nesse comecinho de programa, mandar um grande abraço a essa gente boa do Laboratório de Análises Clínicas Biocenter, né? Não é que patrocina o programa, é que é um pessoal bacana mesmo, a gente se sente bem, todo mundo que vai lá, que é bem atendido, uma equipe, né, da melhor qualidade aí, comandada pela doutora Cecília Marreiros Neri, pelo doutor Rodrigo Neri, pelo doutor Edmundo Neri Filho, tá bem? Eu quero aqui mandar um grande abraço para a Ana Paula, a Sara Xavier, a Camila, a Nayara, a Nilce, o Gerson, a Nilda e o senhor João Marreiros, tá? Um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado. Eu sei que nesse momento é a hora do repousozinho aí, na hora do almoço, e está todo mundo aí fidelizadamente assistindo o programa Ação na TV. Vamos para um breve intervalo, eu já volto puxando conversa, pedindo boa tarde e entrando na discussão, na análise, né, do nosso plano diretor, as emendas mais polêmicas, com a presença ao vivo do relator do plano diretor e nosso vereador Elias Emanuel, tá bom? Ação na TV com você e por você. Muito boa tarde, meu caríssimo vereador Elias Emanuel, o homem que comanda aí, que enfecha nas mãos aí, né, a relatoria do Plano Diretor de Manaus, que é uma das missões mais espinhosas, mas mais nobres também.
Prazerzão tê-lo conosco. Boa tarde, Nonato. Primeiro eu queria dizer a você que agradecer o carinho que você me tem de trazer aqui mais uma vez no Ação na TV para a gente falar de plano diretor. Eu lhe digo que no curso do meu terceiro mandato de vereador na cidade de Manaus, há 9 anos na Câmara Municipal, eu nunca ocupei uma posição tão relevante quanto esta do plano diretor. Eu me recordo que logo que o meu nome saiu para ser relator do plano, o jornalista chegou para mim e disse bem assim: o senhor não tem medo de ser contrariado? Eu disse: não tenho medo de ser contrariado. O relatório vai ser um indicativo, mas eu tenho convicção hoje que a receita do sucesso eu não tenho, mas a receita do insucesso é querer agradar a todo mundo, aí não dá. E a gente sabe que você conviveu com o relator da Constituição de 1988, e a gente às vezes está do lado Bernardo do companheiro... Aliás, eu sempre brinco, digo, o nosso Bernardo Cabral da Câmara. Do plano diretor. Então, às vezes você está com um companheiro ao lado da tua bancada, você percebe que ele tem boas intenções, mas a ideia dele não cabe dentro do projeto que é o plano diretor. E isso, muitas vezes, não faz com que ele sorria para você nos próximos dias. Mas eu tento sempre dizer às pessoas que a tarefa do relator é encontrar o caminho do equilíbrio, é não ir contra ninguém, é ir sempre a favor da cidade. Perfeitamente. Bom, me parece que essa semana a Comissão de Constituição e Justiça já receberá as propostas para uma análise. Né? Veja, Nonato, eu vim agora mesmo de uma reunião da nossa Comissão de Revisão do Plano Diretor, onde juntos conseguimos costurar uma saída que eu considero madura para a questão do habite-se na cidade de Manaus. Para quem não sabe, o habite-se é a última certidão que a Prefeitura dá para uma edificação, dizendo: essa casa, este prédio, este comércio, esta indústria, este hotel, está pronto para ser habitado, para ser utilizado. E, por incrível que possa parecer, em Manaus hoje nós temos cerca de 70% dos imóveis sem habite-se. Vereador, me diga uma coisa, esse número, esse percentual de 70% dos imóveis construídos em Manaus, funcionários sem habite-se, e isso é alguma coisa assim, é uma aberração a nível de uma capital como Manaus. É verdade, né? É verdade. Por exemplo, Manaus tem um problema gravíssimo, meu caro Nonato, da propriedade da terra. Então, questão básica para você conseguir o habite é você provar que não é posseiro, mas que é o dono verdadeiramente da terra. Quando eu falo isso, é que você tem uma certidão com um registro de imóveis. Porque, veja só, escritura, muita gente pode fazer em qualquer cartório. Agora, registro de imóveis só tem um que faz, porque são vários cartórios na cidade de Manaus, e cada um dos cartórios de registro de imóveis são responsáveis por parte da cidade. Então, quando você não tem um registro de imóveis, você não consegue o habite-se. E em outros casos, você tem um registro de imóveis, mas aí, ao longo do tempo, você foi construindo aquela puxadinha para cá, levou a casa um pouquinho para frente, desrespeitou as regras do afastamento, do recuo que a construção tem que ter, e ficou fora dessa regra que é para conseguir o habite-se. Sem o habite-se, você não pode, por exemplo, usar o teu imóvel como calção para uma negociação financeira com as agências de financiamento. Como é que os proprietários desses 70% de imóveis, né, que não têm habite, né, eles pagam impostos? Eles pagam impostos, eles pagam IPTU, mas eles não têm. Como é que a prefeitura recebe imposto de um prédio que está ilegal? Bem, veja bem, porque uma coisa, a gente não pode confundir as coisas. O IPTU, ele é um imposto que a prefeitura arrecada, meu caro Nonato, para a questão, por exemplo, para você ver a sinalização, para você ver o asfalto, para você ver as coisas da infraestrutura. Agora, a prefeitura, se você constrói a casa e não requisita a certidão de habite-se, na verdade, a prefeitura está perdendo renda sim, mas o principal prejudicado é o dono do imóvel, porque o imóvel dele está desvalorizado em relação àquele que tem a certidão de habite-se. Perfeitamente. Bom, nós temos aí, antes de entrar nesses temas, assim, nessas propostas consideradas polêmicas, né, a imprensa tem divulgado como polêmicas, né, de todas as emendas recebidas, quais aquelas passíveis de serem aprovadas e encaixadas no plano diretor, que o senhor pode considerar, vereador, como
como inovações para a cidade? Por exemplo, a emenda do vereador Everaldo Farias, do PV, é uma emenda que eu considero das mais importantes para o plano, porque ela impõe prazos para que nas principais vias do centro de Manaus, em 3 anos, a Amazonas Energia coloque a fiação, tanto a elétrica, também tem que ser de telefone, subterrânea. E aí, nas vias secundárias, esse prazo se estende a 5 anos. Na verdade, a gente está indicando no plano que a prefeitura tem que criar uma lei específica, chamando a concessionária para que ela tenha esse plano de melhoramento do centro histórico da cidade de Manaus. E possa aplicar, né? Isso. Essa nova proposta de fiação subterrânea. Para a né? gente liberar o passeio público. Dentro daquele prazo estipulado pelo plano diretor, que são 3 anos, me parece. Né? Isso, exatamente. Agora, o vereador aponta esse caminho, mas depois o prefeito vai ter que mandar uma lei específica, dando esse cronograma para a concessionária. E quem será o responsável por esse gasto que se vai ter, que é desfazer todo o passeio público para meter a fiação subterrânea. Mas eu acredito que isso é algo que a cidade de Manaus precisa ter. Outro detalhe importante foi uma emenda da minha autoria que reconhece como um dos vetores econômicos da cidade de Manaus o cooperativismo. Outra emenda que eu considero importante, o reconhecimento da atividade da agricultura familiar no Distrito 2 e no Puraquequara, na zona leste de Manaus, o que traz para essas famílias que estão ali já quase que no limite urbano da cidade de Manaus, garantias para junto à CEMEF e ser reconhecido como alguém que vai pagar o ITR e não o IPTU, que é um imposto territorial rural. Em cima dessa questão do incentivo ao cooperativismo, que eu acho uma modalidade comercial espetacular, né? Ela agrega esforço, ela agrega forças, né? Mas não sei, eu não sei por quê. Como é que o senhor justifica assim, a implementação e o incremento do cooperativismo em Manaus diante assim, de uma certa, de uma certa inibição? A gente não vê o cooperativismo avançar em Manaus e no Amazonas como um todo, né? Eu vejo que, por Apesar exemplo, de ser uma modalidade comercial praticada, né, com muito sucesso em qualquer lugar do Brasil. Nós temos, por exemplo, temos exemplos das cooperativas de transporte, que atuam no alternativo e no executivo, que são sistemas complementares do convencional na cidade de Manaus. Nós temos exemplos das cooperativas de catadores no centro da cidade de Manaus, que pegam aquilo que é lixo, mas que pode ser transformado em riqueza e bem. Nós temos a cooperativa Coapi, que fica aqui do outro lado do rio, que trabalha no Iranduba. Nós temos vários exemplos de cooperativas que operam no estado como um todo. Agora, no plano diretor, dentro da vertente econômica da cidade, a gente precisava ter o cooperativismo como uma digital forte. Agora, se você perguntar a mim sobre o serviço público, eu penso que nós ainda estamos engatinhando na questão do cooperativismo. Por exemplo, eu não consigo compreender por que a gente não reserva uma fatia do orçamento da Prefeitura e do Estado e incentiva cooperativas de costureiras para fazer o fardamento escolar. Cooperativas de mulheres produtoras de vassouras, para as vassouras que fazem a limpeza dos prédios públicos e que fazem a limpeza pública da cidade. Cooperativas de costureiras para ver a questão do uniforme de quem trabalha na saúde, para a questão dos lençóis dos hospitais. Eu quero crer que a gente caminha para esse amadurecimento. O cooperativismo nessas áreas já atenderia uma demanda do próprio setor público, né? Seria uma forma evidente do setor público se comprometer com essa veia da economia, que é o cooperativismo, que, na minha opinião, Nonato, é a forma mais solidária de se dividir os lucros entre os pequenos. Legal. Quanto a esse projeto do vereador Everaldo, que esteve conosco semana passada, foi meu convidado, ele explicitou bem o seu projeto, né? Eu acho interessantíssimo, né? Ele pensava em fazer essa proposta para a cidade como um todo. Eu conversei com o vereador Everaldo e disse: vereador, vamos ser bastante objetivos e focados na sua proposta. Eu acho que ela é uma proposta inteligente.
vamos restringi-la ao centro da cidade. Porque se Vossa Excelência quiser aprovar para toda a cidade, será o pulo do gato que a Amazonas Energia vai encontrar para dizer que ela é inexequível e inaplicável. É verdade. Olha, ela na verdade, ela evitará, né, os famosos gatos, que eu sei que, em vez de puxar lá, ele vai ter que cavar um buraco aqui, né, e aí vai ficar mais difícil. Né? Quando dá um temporal, uma coisa qualquer, os fios ficam muito mais abrigados, né, das intempéries climáticas, tá certo? Realmente. E outra coisa, desanuvia, né? Dá um outro cartão postal, né, a cidade, porque essa parafernália de tantos postes, de tanta fiação, né, são as TVs a cabos, é telefone, é a energia elétrica, quer dizer, é tanta fiação que fica você levanta os olhos, né, fica horroroso. Uma poluição visual. Né? Deixa eu falar uma coisa, Nonato, para quem quiser ver isso na prática, é só dar uma olhada como é que é o entorno do Teatro Amazonas no Largo de São Sebastião e como é a Avenida Eduardo Ribeiro. Lá mesmo você já tem um exemplo claro. No Largo de São Sebastião você não vê a fiação aérea no entorno da praça. Você só vai ver essa fiação na Eduardo Ribeiro. Nas fotos da Manaus da Belle Époque, do ciclo da borracha, você vê a Eduardo Ribeiro completamente livre da fiação elétrica, até porque naquela época a gente não tinha uma base energética que tem hoje e não se usava a energia como se utiliza hoje no mundo mais moderno. Perfeitamente. Lhe peço 2 minutinhos para um breve intervalo. Você de casa prestigie nossos anunciantes, que eles é que nos garantem no ar, fazendo aqui o Ação na TV, com você e por você, todos os dias. Muito bem, daqui a pouquinho já, telefone no ar, você vai poder participar, já, a partir de agora já pode. Mas vamos aqui aos temas assim considerados polêmicos, né? Questão da altura o gabarito dos prédios, a altura dos prédios, dos altura edifícios de Manaus, né? Atualmente está em 18 e há uma proposta, o prefeito quer que vá para 25. Na verdade, vários mitos foram construídos ao longo das discussões do plano diretor. Nós temos um gabarito que foi consagrado no plano diretor de 2002 em 18 andares tipo, mas hoje Manaus já tem prédios de 23 andares. Por exemplo, a Torre do Milênio Flat do Milênio, ali entre a Constantino Nery e a Djalma Batista, já tem 23 andares. Então, o que hoje a proposta do prefeito Arthur Neto quer? Colocar 2 andares acima nos futuros prédios, chegando a 25 andares. A nossa vizinha cidade de Belém, no Pará, tem 40 andares no gabarito, que é a altura máxima dos prédios. Eu não concordo com 40 andares para Manaus. Agora, 25 é uma medida mais do que aceitável para a cidade de Manaus. Primeiro disseram que a gente ia privatizar a beira do Rio Negro. Não existe. O Código Florestal brasileiro diz que a partir da cota 30, da maior enchente, 500 metros para dentro, nada se pode construir na cidade. Portanto, a gente tem uma faixa de proteção na Negro de 500 metros dentro, portanto, não há. Para construir um edifício desse, tem que ter uma caixa viária, uma rua com 20 metros de largura. São poucas as ruas que temos essa caixa em Manaus. Somente Adrianópolis e São Geraldo, e pode ter também na Avenida das Torres. Eu me preocupo em congelar a cidade por mais 10 ou 11 anos, Nonato. A construção civil hoje ela emprega 98 mil trabalhadores direto, de carteira assinada. E a grande subida do gabarito será, por exemplo, na zona norte de Manaus, que será permitido construir prédios até 8 andares. O povo da Cidade Nova não merece um prédio de 8 andares? Ter o direito à vaga de estacionamento, ter o direito ao elevador, incrementar a economia da construção civil, que é uma das molas da economia dessa cidade, nós temos que avançar. O prefeito já se posicionou e quer o gabarito em 25 andares. E não haverá essa história de que esses prédios irão esquentar a cidade. Pois não, Nonato. Muito bem. Ô, Júnior, repete para mim, por favor, o nome da pessoa, companheiro. Paulo Mendes, da Praça 14, né? Muito bem. Meu querido Paulo Mendes, muito boa tarde, obrigado pela audiência. Entre na conversa, companheiro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, o vereador. Boa tarde, Paulo Mendes. Emanuel. Diga. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a respeito dessa polêmica da altura dos prédios, né? E a altura de 25 metros é até ótimo para Manaus, que Manaus sofre de arborização e vão servir como sombra, né? Vão rebater mais o calor, né? Eles estão achando que vai
fazer mais calor, eu estou achando que vai ficar legal, porque vai dar sombra, né? Vai ser ótimo. Quanto mais alto, melhor, né? E outra pergunta também, a respeito de saneamento básico. O plano diretor está cobrando das construtoras para cada edifício desse que for feito em Manaus tenha seu próprio tratamento de esgoto e não jogue esgoto bruto na rede coletora? Paulo Mendes, eu queria agradecer a tua participação. Desculpa, Nonato, eu já entrei que direto, isso. né? Esse aqui também é o meu métier. Você é um relator atuante. Atento. Paulo, a tua reflexão, ela é extremamente clara. Por exemplo, se você já foi para o centro da cidade de Manaus, andou ali na 24 de maio, numa tarde de calor, daquela que dá 40 graus, e você encontra a sombra do edifício Palácio do Comércio ou do edifício Cidade de Manaus, refrigera a cidade. Com relação à exigência de estação de tratamento, essa já é uma exigência na legislação da cidade de Manaus, desde o ano de 2008, quando nós aprovamos um projeto chamado Proáguas, que foi enviado ainda pelo ex-prefeito Serafim Corrêa. Portanto, condomínios, loteamentos e prédios têm que ter estação de tratamento de resíduos sólidos. Perfeitamente. Eu vou pedir agora uma matéria que fizemos, onde o vereador Amaury Colares, ele fundamenta, né, a sua emenda, né, que pede a classificação para a criação de templos religiosos em áreas residenciais como locais de atividade tipo 1. Meu querido Raul, me acompanha por gentileza. Monteiro, mostra para a gente aí. O objetivo da nossa emenda ao plano diretor é regularizar todos os templos religiosos da cidade de Manaus, independente de credo. Eu não tenho preconceito com nenhuma religião, até porque o Brasil, 90% da população é de cristão. Então, nosso objetivo é regularizar os templos religiosos na cidade de Manaus. Eu lamento profundamente que o nobre companheiro e amigo, que eu tenho uma admiração, brilhante jornalista, e repórter e companheiro de parlamento, não entenda da forma que eu entendo. Eu entendo que nós precisamos regularizar todos os templos religiosos que ainda não estão regularizados junto aos órgãos públicos. Então, o que nós queremos não está acima nem abaixo da lei, nós queremos estar de acordo com a lei, mas uma lei justa, porque eu não posso comparar as mesmas exigências que o plano diretor cobra uma casa de show, que passa a noite adentro, entra pela madrugada, para um templo religioso que é apenas 1 hora, 2 horas de evento que eles realizam. Então, eu lamento profundamente o nobre colega não entender da forma que eu entendo. Então, eu faço a minha parte, ele faz a dele e vamos esperar que o plenário decida. Muito bem. Me parece que o senhor não está aceitando, como relator, tem algumas objeções, né? Entender um templo religioso funcionando numa área residencial como um local de atividade tipo 1. Primeiro eu queria dizer, Nonato, mandar um abraço para o vereador Amaury Colares, dizer a ele que eu não tenho nada contra os templos religiosos, não tenho nada contra a religião, tenho tudo a favor da cidade de Manaus. O que é um empreendimento tipo 1? O empreendimento tipo 1 é uma porta de um chaveiro. Um empreendimento tipo 1 é uma lojinha de bairro, é um bazar. O tipo 1 é um empreendimento que não impacta na vizinhança. A emenda do nobre vereador Amaury Colares quer requalificar todos os templos de Manaus para atividade tipo 1. Eu sou católico de caminhada, mas eu não posso conceber, já conversei até com o Dom Sérgio Castriani, ele não advoga que a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição seja considerada tipo 1, porque na emenda do vereador Amaury Colares está lá, templos para atividades religiosas, atividade tipo 1. Eu não posso conceber, porque uma igreja como a igreja de São José Operário, note-se que eu não estou nem usando como exemplo as igrejas evangélicas. Eu te pergunto, Nonato, todo dia 19, ela impacta ou não impacta no cruzamento da Visconde com a Ramos Ferreira? Com certeza, né? Ela pode ser considerada tipo 1, porque a tipo 1 não precisa de certidão de meio ambiente, não precisa de certidão do Corpo de Bombeiros, não precisa apresentar vaga de estacionamento, não precisa ouvir a vizinhança e não precisa de estudo de impacto de tráfego. Então,
as igrejas, elas impactam na vizinhança. As igrejas, elas, apesar de todo o seu caráter social, evangélico, missionário, mas elas partem do princípio da concentração de pessoas. Concentrou pessoas, nós temos que ter uma legislação específica. O plano traz todas as igrejas em tipo 3, que precisam de todas essas certificações que eu acabo de colocar aqui. Mas à medida que você constrói um templo pequeno, que não impacta, essa requalificação, ela baixa naturalmente, meu caro Nonato. Agora, nós não podemos querer que todas as igrejas de Manaus sejam consideradas tipo 1. Por exemplo, eu não acredito que a Igreja da Restauração seja considerada tipo 1, um templo que abriga milhares de pessoas. A Igreja Universal, que fica na Constantino Neri. Portanto, o que eu quero é que todo mundo esteja atento a essa questão das regras de segurança e tranquilidade. Porque se nós concordarmos que toda igreja tem que ser tipo 1, por exemplo, eu vou ser um pouco indiscreto. Tu moras aonde, Nonato? Santo Antônio. Então, do lado da tua casa vai poder abrir uma igreja sem nenhum revestimento acústico, sem apresentar nenhuma vaga de estacionamento, sem ter nenhum projeto de segurança e vai funcionar normalmente. E mais, vai poder funcionar até a hora que o pastor bem entender, que o padre bem entender, ou que a mãe de santo bem entenda, porque a emenda do vereador é para atividades religiosas. No Brasil, é religioso desde a primeira missa, quando os portugueses aqui chegaram, até o rufar dos tambores do terreiro da Mãe Menininha, na Bahia. Muito bem. Vai ter muito que se discutir ainda em cima desse tema, né? Como é o nome do nosso telespectador, meu querido Júlio? O Elson, de São Jorge. Boa tarde, Elson. Boa tarde, Nonato. Eu sou um apreciador assíduo do seu programa. Muito obrigado, Elson. O nosso amigo aí, vereador aí, que o serviço dele, atualmente, que ele está na gestão, né, é uma ótima administração que ele está fazendo aí. Eu estou de acordo com o que ele está falando aí, que eu também tenho igreja aqui perto de casa aqui, e outras que tem por aqui também, que eu concordo com ele. A minha questão dentro do plano diretor, meu amigo, é saber onde é que os camelôs do centro da cidade entram. É só isso que eu quero saber. Pois não. Muito Tá? Obrigado, Elson. Obrigado pela sua participação. A Elson. participação dele é o Camelo. Eu já vou pedir o poder de síntese do meu relator, porque a Lógico. gente já... Muito. Elson, nós teremos um novo plano que vai chegar na Câmara, o Código de Preservação do Centro Histórico e também dos passeios públicos. Com a chegada deste plano, nós teremos o respeito ao Centro Histórico e ao passeio público. Mas antes disso, o prefeito Arthur Neto já quer otimizar a proposta dele de shoppings populares, dando dignidade a quem é ambulante e informal no centro da cidade. Muito bem. Vamos para o último tema polêmico aqui, tá certo? O vereador Irã Nicolau, que preside, que é o corregedor, aliás, o ouvidor da Câmara, né? Por sinal, talvez o mais jovem vereador da Câmara Municipal de Manaus. Essa briga é entre ele e o Reiso, né? Qual é o mais jovem, né? Tá certo? Ele está, com uma emenda, criando áreas para socialização de animais, né? E me parece que o senhor quer que ele especifique melhor o que ele entende por tipo 1, tipo B e tipo C, né? Isso. Aliás, é tipo 1, tipo 2 e tipo 3, Isso. correto? Beleza. O vereador, nós fomos ao vereador e ele nos prestou a seguinte entrevista, onde ele fundamenta a sua emenda. Meu querido Raul, na tela, Monteiro. A intenção dessa proposta, a intenção dessa emenda é criar um espaço para quem cuida bem de seus animais, para que possa valorizar a criação responsável. Nós temos um problema gravíssimo hoje em dia de abandono de animais. Nós temos cerca de 80 mil cães e gatos abandonados em Manaus. E a nossa intenção é criar um espaço de conscientização, um espaço para que se possa fazer campanhas de adoção de animais e valorizar a criação responsável. Nós temos hoje um impasse aqui na Câmara. O relator, o vereador Elias Emanuel, declara que não entende o tamanho, como seria distribuído, mas eu já percebi que ele não tem animais domésticos, então ele não precisa entender. Ele deu o parecer dele contrário, não tem problema, nós vamos destacar a votação e nós vamos ganhar essa matéria com certeza.
Agora vamos falar com a presidente da ONG Pata, ela que está ciente e apoia a emenda do vereador Irã Nicolau. Você concorda com essa emenda? A ONG Pata, como representante de protetores da sociedade manauara, apoia em total esse projeto de emenda ao plano diretor, porque hoje em Manaus não existem espaços que permitem a entrada de animais domésticos e também esse espaço ele vai servir para divulgar os preceitos de posse responsável, conscientizar a população, vai ser um espaço em que os animais possam entrar e os tutores possam sociabilizar com esse animal. E não é apenas questão animal que está envolvida nisso. A questão também é que nós humanos vamos poder interagir com os animais, então é questão de humanos e animais. Então nós estamos atrás de apoio, você que simpatiza com a causa, vereadores que apoiem esse projeto, porque é um projeto muito bom, vai ser um espaço para que as ONGs possam divulgar a conscientização, falar sobre posse responsável, fazer eventos de adoção. Então nós esperamos que seja aprovada essa emenda, está tendo um probleminha técnico, mas nós, protetores, ONGs, grupos independentes, nós estamos aguardando a aprovação. Bom, é uma emenda interessante, os nossos animais merecem todo carinho, né? Lá em casa eu respeito tenho um cachorro, e acolhimento. O que é que está pegando aí, vereador? Você já foi parlamentar, assim como eu sou hoje. Então, no mundo do direito, dizem o seguinte: o que não consta no processo não existe no mundo do direito. O vereador Irã e a jovem que apareceu agora, eles a nossa tentaram... querida Joana Dark, que é presidente da ONG Eles tentaram Pata. explicar. Primeiro, o vereador Irã meteu essa proposta no capítulo do Código de Obras, onde se fala de habites. Então, não dava, erro de técnica, está reprovada. Segundo, ele diz o seguinte: criação de praças e parques e revitalização de praças existentes com áreas para socialização de animais domésticos na forma em que for definida pelo departamento responsável. Animais domésticos são aqueles criados dentro do ambiente familiar. E tem 3 tipos de animal. Tem o animal tipo 1, que é o pequeno, tipo 2, que é o médio, tipo 3, que é o grande. E aí, a formatação desse ambiente será dos mesmos materiais dos outros já existentes. Eu não sei onde é que estão esses outros existentes. Quando você fala em playground para criança, eu tenho uma imagem na cabeça. Se você fala em academia aberta da terceira idade, eu tenho uma imagem na cabeça. Agora, espaço para socialização de animais domésticos, doméstico é o ratinho, um ratinho, um coelho, hoje uma iguana, um cachorro, um gato. Agora eu queria entender como socializar todo esse pessoal dentro das praças. As nossas praças são poucas e pequenas. Nós vamos ter que criar espaços para a socialização de todas essas espécies, porque todos esses que eu acabei de nominar são animais domésticos. E aí eu tenho que arbitrar diante da proposta que o vereador me deu. E a minha opinião é essa. Perfeitamente. Eu tenho certeza que tudo vai ser compatibilizado, né? As propostas todas são interessantes e, na verdade, eu acho que é da discussão e das fundamentações que vai se chegar a um denominador comum. Não é isso, presidente? Meu querido relator, obrigado pela presença. Obrigado, Donato. Tinha tanta coisa para discutir, mas o tempo é tudo e já estamos em cima da marca. Mas obrigado mesmo. Muito obrigado. E dizer que socialização é um termo utilizado a pessoas. Animais não conseguem se socializar porque eles não abstraem nenhuma cultura, mesmo dos hábitos deles. Tenho dito. Ok. Parabéns ao vereador Irã, ao vereador Amauri, a todos os vereadores, parabéns ao relator. Essas discussões são importantíssimas, elas vão se acalorar a partir de hoje, inclusive na Câmara, tá bem? Mas é tudo pelo bem de Manaus. Quando as coisas forem bem justificadinhas, com certeza, né, fica mais claro e fácil de ser aprovado. Tá bom? Grande abraço, minha gente, e até amanhã, como Deus há de permitir.